Oi gente, eu sou a Gabi Leite do canal Poderosa Rotina e hoje eu vou falar pra vocês os efeitos depois que o chip da beleza acaba, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre o chip da beleza, os efeitos positivos, negativos e também o preço que eu paguei, né? Então eu vou colocar aqui na descrição o vídeo que eu fiz ano passado sobre isso. E aí assim, gente, só pra contextualizar vocês, eu vou contar uma história, tá? Em 2018, eu resolvi emagrecer. Então eu falei, não, eu vou emagrecer, então eu vou passar na nutricionista. Aí eu passei na nutricionista, ela falou assim, olha, primeira coisa que você tem que fazer pra emagrecer de fato é parar o anticoncepcional. E aí ela me encaminhou para uma ginecologista. Aí eu fui nessa ginecologista em São Paulo, e é uma ginecologista chiquérrima, tal, e enfim, eu falei, não, ela deve ser boa, né? Fui nessa ginecologista e ela me indicou o chip da beleza. Ela falou assim, olha, a gente vai tirar o seu anticoncepcional. Na época eu tomava o IAS, o comprimido IAS, né? Método contraceptivo. E aí eu falei assim, ela falou assim pra mim, olha, você vai parar de tomar o IAS, a gente vai colocar um DIU de prata e também vamos colocar o chip da beleza. Eu falei, por quê? Olha, ela falou pra mim, né? Porque o chip da beleza, você vai parar de ter TPM, você vai ter mais disposição, mais energia, vai ajudar a ganhar massa magra, você vai diminuir a celulite, não vai ter inchaço. Eu falei, meu Deus, né? Eu quero colocar esse chip agora. E foi o que eu fiz. Eu coloquei o chip da beleza junto com o método contraceptivo DIU. Não teria necessidade, né? Porque o DIU de prata já seria o método contraceptivo. Só que ela me falou muitas coisas positivas sobre o chip da beleza. Eu falei, não, então eu vou colocar, né? Porque parece muito bom, né? Pra ser verdade, e eu queria testar. Só que, claro, é um remédio e também tem efeitos negativos. E ela me explicou quais eram os efeitos negativos. Um deles era acne, um outro efeito negativo era aumentar o pelo, né? Um outro efeito negativo, cair cabelo. Enfim, eu tive todos os efeitos negativos. Já expliquei no outro vídeo, mas eu tive todos os efeitos negativos. Beleza. Então, a gente colocou o chip da beleza pra durar um ano. Então, eu coloquei em maio de 2018. Teoricamente, duraria até maio de 2019. E aí, gente, eu preciso contar uma outra coisa pra vocês. Em abril de 2019, eu saí do Brasil, eu vim morar na Europa. E aí, eu fui morar em Barcelona. Então, em Barcelona, minha vida, eu não trabalhei, né, nesse ano de 2019, eu só fiquei estudando inglês, fiquei estudando espanhol, fiz trabalho voluntário, enfim, fiquei com ano livre. Então, eu ia pra academia todos os dias, eu cuidava da minha alimentação super certo, eu não saía da dieta de jeito nenhum, eu contava na mão, assim, quantos dias do lixo eu fazia no ano. E eu consegui manter meu corpo, então, assim, minha porcentagem de gordura tava bem baixa, tava tudo ótimo. E aí, era pro remédio ter acabado em maio de 2019. Mas ele não acabou em maio de 2019. Como é que eu sei? Porque quando você tá com o chip da beleza, você não tem a mensuração, né? Então, assim, você não tem TPM, você não tem nada, mas também não tem mensuração. E aí, quando foi em setembro de 2019, do ano passado, né? Eu voltei a menstruar. Então, o que acontece? Acabou o efeito do remédio completamente, né? Se eu voltei a ter a mensuração, acabou o efeito do remédio. E aí, as coisas começaram a piorar. E aí eu vou explicar o porquê. Bom, tem uma série de eventos que aconteceram desse último ano, né? Entre setembro de 2019 até agora, que agora é dezembro de 2020, né? Mas enfim, então tá, o remédio acabou em setembro de 2019. Eu continuei indo na academia, continuei tendo disposição, continuei me esforçando pra fazer, para manter meu estilo de vida saudável. Só que aí, em dezembro de 2019, dezembro do ano passado, eu viajei com a minha família, né? Com o Pedro e minha família. E a gente gosta muito de comer, então a gente comeu muito. E eu acabei engordando nessa viagem uns 4 quilos aí. A gente foi pra Itália, foi pra Áustria, foi pra República Tcheca. A gente comeu bastante. Meu pai também gosta de comer bastante, né? Então na minha casa a gente tem esse costume de comer muito. Acabei engordando 4 quilos. Só que quando a gente voltou de viagem em janeiro, a gente voltou pra Barcelona, a gente já ia mudar pra Holanda, porque atualmente eu estou morando na Holanda. Então a gente teve que fazer uma mudança. Então imagina, gente, fazer uma mudança de um apartamento para um outro país
Imagina o tamanho de trabalho, né? Tinha muita coisa pra fazer e muita coisa pra se preocupar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nessa mudança, não dá pra manter uma rotina, né? Assim, eu até tentei manter a alimentação e tudo mais, mas assim, eu cheguei aqui na Holanda em janeiro, eu não tinha academia, eu não tinha minha rotina estabelecida, não tinha as comidas que eu tava acostumada. A comida aqui na Holanda, o costume é diferente, eles não almoçam comida, eles almoçam um sanduíche. Então eu tive que me acostumar com tudo isso. Então a gente se mudou dia 10 de janeiro aqui pra Holanda. E eu já tava sem academia desde dezembro, porque eu fui viajar com a minha família, voltei pra Barcelona. De Barcelona a gente já mudou pra Holanda. E aí já foi assim, foi difícil voltar pra academia. Isso foi em janeiro. Então eu comecei a engordar, tá? Então esse foi o processo de começar a engordar. E no mesmo período, eu comecei a ter TPM de novo. E a TPM começou a ser muito mais forte do que ela era antes do chip da beleza. Então vocês imaginam, minha TPM, quando eu falei pra minha ginecologista, lá em 2018, que eu falei pra ela, olha, tem uma TPM muito forte e tal, e ela me convenceu a colocar o chip, falou, não, o chip é maravilhoso. Realmente, o chip era maravilhoso, eu nunca mais tive TPM, nunca mais. Foi ótimo, assim, foi viver no céu. Só que depois que o efeito do chip acabou e eu voltei a ter TPM, gente, foi pior do que eu tinha antes. Assim, pior mesmo, eu vou tentar explicar como era pior, né? Eu nunca fui uma pessoa de chorar na TPM, né? Nunca fui de chorar. Então eu comecei a chorar na TPM, eu comecei a querer mais chocolate do que eu já queria. Fiquei com uma fome muito descontrolada, uma tristeza. Todos os efeitos da TPM que minhas amigas viviam me falando, eu comecei a ter. Coisa que antes já era ruim e depois o remédio ficou pior. Então esse é um ponto aqui que eu acho extremamente importante quando você vai tomar uma decisão de colocar esse tipo de medicamento no seu corpo, né? Porque ele desregula completamente você fica completamente desregulada. Uma outra coisa que aconteceu, gente, meu cabelo caiu assim, mas muito mais do que vocês possam imaginar. Eu fiquei com medo de ficar careca, pra vocês terem uma ideia. E agora meu cabelo tá até crescendo, tem vários cabelinhos aqui ainda crescendo e tal, mas caiu demais o meu cabelo. Então esse foi um outro ponto assim de alerta gigantesco. Uma outra coisa que aconteceu, né? É claro, ó, só pra eu falar pra vocês uma coisa que tem que ser importante aqui pra vocês entenderem. O efeito da gestrinona acabou e entrou num ano que o mundo mudou completamente, né? As academias fecharam, a gente ficou de lockdown em casa. Então tudo contribuiu pra engordar e pra tudo que eu tinha conquistado ir por ladeira abaixo, né? Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração. Mais coisas que eu senti depois que o remédio acabou. Um desânimo, assim, absurdo. Eu não tinha a menor vontade de ir pra academia, eu tinha que me empurrar, assim, fazer um puta esforço. E mesmo quando eu ia, eu não tinha aquele gás que eu tinha antes com a gestrinona, né? Porque o chip da beleza é o hormônio da gestrinona. Então, assim, todo aquele gás, aquela energia, aquela força pra conseguir malhar e pegar peso e tudo mais, caiu. Então caiu assim, bruscamente. Eu pude sentir isso, né? Bom, a celulite voltou. Porque, gente, com a gestrinona, com o chip da beleza, você não tem celulite. É uma coisa absurda. Eu sempre, assim, sempre que eu fazia dieta, eu comia zero açúcar, mesmo assim eu não ficava sem celulite. Agora, com o chip, meu Deus do céu, a pele ficava perfeita. Não precisava de filtro, de nada, era maravilhoso. Então, claro, considerando que eu também comi tudo errado esse ano que passou, eu ia ter celulite, obviamente, comendo açúcar, fazendo tudo errado. Mas a gestrinona, ela ajuda muito nisso. Então, é um efeito, assim, que também voltou a piorar, né? Sem o chip da beleza. Uma outra coisa aqui que eu coloquei, né? Eu voltei a inchar. Então, com o chip da beleza, eu não inchava de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, gente, esse vídeo tá ficando longo. Eu vou parar por aqui, porque eu quero continuar contando isso pra vocês. E a parte 2 desse vídeo, né? Os efeitos depois do chip da beleza, eu quero contar pra vocês o nível de desespero que eu fiquei, tá? Depois que o efeito acabou, porque aqui na Holanda não existe isso. O chip da beleza é uma coisa que só tem no Brasil. Foi desenvolvido por um médico brasileiro, inclusive do Nordeste. Eu fui pesquisar até isso, né? Porque eu fiquei procurando aqui na Holanda. Mas enfim, então essa é a parte 1.
a mensagem que eu quero deixar aqui é: tenha muito cuidado quando você vai colocar um medicamento, uma coisa que é nova no mercado, que as pessoas não conhecem, porque eu tive absolutamente todos os efeitos colaterais que vocês possam imaginar do remédio, tá? Então, essa é a mensagem do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentários, deixem aqui e eu vou gravar a parte 2. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.